Fui convidado a partilhar convosco nesta Assembleia, com a qual iniciamos um novo ano pastoral. O tema é a Eucaristia, encontro que é fonte de alegria e de esperança. Deus sabe as minhas resistências a aceitar estar aqui, mas espero e desejo, por ser da casa, não ser um símbolo que retine, mas irmão a caminhar convosco para impulsionar a um recomeço de vida pessoal e comunitária, valorizado no encontro com o Senhor, presente de modo único e profundo no sacramento da Eucaristia, onde, cheios do seu amor, possamos encontrar também o sentido da nossa vocação e da nossa missão. O programa pastoral da Diocese apresenta e justifica a importância deste tema, inspirado na grande Constituição Conciliar Lumen Gentium, número 11, e também na doutrina do Catecismo da Igreja Católica, 1324, afirmando, está na página 8, sentimos a necessidade de redescobrir e regressar àquela que é o centro da vida eclesial, a fonte e cume da vida e da missão da Igreja, e ao mesmo tempo a nascente da alegria e da esperança cristã, a Eucaristia. Eucaristia centro, fonte e cume. A Igreja celebra a Eucaristia, como sabemos, para se construir a si mesma. Assim o suplicamos significativamente na invocação do Espírito, feita sobre a Assembleia convocada pelo Senhor em cada oração eucarística, pedindo que seja sempre mais unida e perfeita. Rezamos, por exemplo, na oração eucarística segunda, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Grande projeto a construir sempre que celebramos a Eucaristia. Sermos expressão de um só corpo e construirmos unidade, fraternidade, comunhão entre nós. É na Eucaristia, no partir do pão, fazendo memória da Páscoa do Senhor e fazendo da própria vida pão compartilhado, unidos e na comunhão a Cristo, que a Igreja renasce sempre de novo. O sentido da nossa vocação e missão está contido neste gesto de Jesus, o partir do pão. Não é por acaso que desde os inícios a própria Eucaristia vem designada como a fração do pão, segundo o testemunho dos Evangelhos e do apóstolo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Porque é aí que a vida se torna generativa e fecunda, na medida em que é repartida e partilhada. Onde não há amor, não pode haver vida. E Deus não está presente num coração sem vida, sem amor, ausente. Por isso, na feliz expressão do cardeal Tolentino Mendonça, a Eucaristia oferece-nos o mapa e a viagem da vida cristã. Ela é verdadeiramente o resumo e súmula da nossa fé. Quanto mais viva for a fé eucarística no povo de Deus, tanto mais profunda será a sua participação na vida eclesial, como nos disse o Papa Bento XVI na exortação apostólica Sacramento Caritatis. O Papa Francisco, numa recente e importantíssima carta pastoral sobre a formação litúrgica do povo de Deus, intitulada Desejei Ardentemente, também não deixou de afirmar: a fé cristã ou é um encontro com Ele vivo ou não existe. Aqui reside toda a poderosa beleza da própria liturgia. O ressuscitado não é para nós uma lembrança, ainda que gozando de autoridade do testemunho dos apóstolos. A ressurreição não é um conceito, uma ideia, um pensamento. O Senhor dá-nos a possibilidade de verdadeiro encontro com Ele, sempre surpreendente, sempre novo. A liturgia, particularmente a Eucaristia, garante-nos a possibilidade desse encontro. Por isso se afirma como desafio no nosso programa pastoral: é na Eucaristia que, como discípulos, retomaremos um modo de viver e de agir, cheios de alegria e esperança.
É na Eucaristia que, como comunidades cristãs, faremos da alegre esperança em Cristo a força da nossa renovação, a audácia para que, como testemunhas de Jesus, sejamos a sua manifestação no meio do mundo. De facto, na Eucaristia, a palavra eterna que se faz carne, faz-se carne para nós. E a Eucaristia é celebrada, igreja para nós, para que possamos tomar, comer, comungar uns com os outros o mistério pascal do Senhor. E assim participarmos juntos, nós, os discípulos que o Senhor ama, da vida eterna que nos comunica. Que graça tão grande e que dom tão incomensurável. O coração de Cristo continua a pulsar plenitude de vida nos membros do seu corpo, que é a Igreja, através da celebração da Eucaristia. Por este motivo, celebrar os santos mistérios, participar na mesa da Divina Palavra e do Santo Altar, para se fazer comunhão com o Senhor ressuscitado, é uma questão de vida para nós. A Eucaristia não é uma simples oração, um momento espiritual ou piedade, mas a grande oração de Cristo, e que o mesmo eleva ao Pai no Espírito Santo, a íntima comunhão com todos os batizados na sua Páscoa. A Eucaristia, como sabemos, mas importa relevar, é a escola de fé e de vida espiritual. Mistério que se deve viver, mas também compreender bem para vivê-lo melhor. Daqui o objetivo desta partilha. Sendo lugar de encontro, é ao mesmo tempo lugar de missão, como adverte o Papa Francisco na carta citada. Uma celebração que não evangelize, vale a pena cada um se perguntar se as nossas celebrações evangelizam. Uma celebração que não evangelize não é autêntica. Como não é autêntico um anúncio que não leva ao encontro com o ressuscitado na celebração? Todo um processo evangelizador, pedagógico, catequético, missionário, que não leva ao encontro com Cristo ressuscitado, a celebrá-lo na fé da Igreja reunida, não é, na verdade, a autenticidade daquilo que se nos pede como cristãos. Belo seria cada um de nós poder celebrar cada Eucaristia fazendo suas estas expressivas palavras de uma santa da Igreja, Laura Montoya, missionária dos indígenas, e que diz assim: a Eucaristia é o Deus do meu coração e o coração do meu Deus. Vou repetir a frase que é lindíssima. A Eucaristia é o Deus do meu coração e o coração do meu Deus. Sinto e experimento que têm consciência profunda de tudo isto, particularmente os acólitos e sacerdotes da nossa diocese, que ao se prepararem para a celebração da Eucaristia não deixam de rezar: Senhor Jesus Cristo, sempre vivo e presente conosco, tornai-me digno de vos servir no altar da Eucaristia. E depois dizem esta dignidade, pedindo: concedei-me fé humilde e forte, alegre e generosa, pronta para vos testemunhar e servir. Permiti que vos procure e vos encontre, e pelo sacramento do vosso corpo e sangue permaneça unido a vós para sempre. Ditas estas palavras introdutórias, partilho convosco este tema em 3 momentos: Eucaristia, o encontro; Eucaristia, fonte de alegria; e Eucaristia, alimento da esperança, trazendo a cada momento o próprio ritual da Eucaristia, respectivamente os ritos iniciais, a liturgia da palavra, a grande oração eucarística e os ritos finais. Primeiro momento: Eucaristia, o encontro. Quem participa da celebração da Eucaristia entra na comunidade de uma mesa, onde Jesus faz presente na palavra, no pão e no vinho, uma verdadeira comida e verdadeira bebida, como ele próprio disse. Está no Evangelho de São João, capítulo 6, 33 a 57. O pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Eu sou o pão vivo.
Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne pela vida do mundo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem me come, viverá por mim. O alimento e bebida dados pelo Pai e recebido por nós não é uma coisa, mas o próprio Jesus, palavra feita carne. A Eucaristia é a comemoração do Senhor, da sua Páscoa, onde Ele se oferece como alimento para que tenhamos a vida eterna. Comemoramos verdadeiramente quando nos relacionamos com Ele, quando vivemos em comunhão com o Senhor. Ao comemorarmos, fazermos memória, não fazemos simplesmente a recordação de um acontecimento passado, nem a redescoberta da imagem de um grande homem, ainda que profeta de Deus, mas tornamos possível e verdadeira a realização de uma relação pessoal, íntima, em comunidade, em que cada crente se encontra com o Senhor. Em cada celebração da Eucaristia, Cristo vem sempre ao nosso encontro, na sua realidade pessoal, mas com a sua missão redentora. E este é o grande mistério da nossa fé. O Filho de Deus vem do céu para nós, para nos dar a vida. Aqui encontra profundidade e sentido a bela expressão cunhada pelo cardeal francês Henri de Lubac. A Eucaristia faz a Igreja e a Igreja faz a Eucaristia. Na verdade, é a Eucaristia que edifica a Igreja, como dizemos tantas vezes. Mas como é que a Eucaristia edifica a Igreja? Podemos encontrar na carta encíclica de João Paulo II, já antiga mas tão atual, Eclésia de Eucaristia, uma feliz resposta. Diz assim o Papa: o mistério eucarístico, sacrifício, presença e banquete, não permite reduções nem instrumentalizações. Há de ser vivido na sua integridade, quer na celebração, quer no colóquio íntimo com Jesus acabado de receber na comunhão, quer no período de adoração eucarística fora da missa. Então a Igreja fica solidamente edificada, exprime-se o que ela é verdadeiramente: una, santa, católica e apostólica, povo, templo e família de Deus, corpo e esposa de Cristo, animada pelo Espírito, sacramento universal de salvação e de comunhão. Então, como é que a Igreja é edificada pela Eucaristia? Celebrando-a, vivendo com verdade a comunhão com o Senhor, e essa comunhão não é autêntica se não estamos em comunhão uns com os outros, mas também prolongando esta comunhão pela vida, particularmente na adoração eucarística fora da missa. Eu acho que podíamos levar daqui um grande compromisso: valorizar os nossos sacrários, a nossa adoração eucarística, para além da celebração da Eucaristia dominical ou até em cada dia da semana. Valorizarmos a adoração eucarística. Estarmos mais tempo diante do Senhor. Valorizarmos a presença do Senhor nos nossos sacrários. Não deixá-los vazios e sozinhos. Se é que acreditamos na presença real do Senhor no pão da Eucaristia. No desejo profundo do nosso encontro com Jesus, de o podermos ver, para apagarmos esta sede de Deus que brota do mais íntimo de cada ser humano, a Eucaristia oferece a resposta mais profunda e eficaz, porque nos permite encontrar real e verdadeiramente com Ele. As palavras e todos os gestos de Jesus durante a sua vida e o seu ministério público foram palavras e gestos salvíficos que anteciparam a força do seu mistério pascal. Por isso este mistério é o centro, o cume e a fonte de toda a vida cotidiana da Igreja. Não existe Igreja sem Eucaristia. Não somos cristãos sem Eucaristia. Por isso dizemos que a Eucaristia é dom por excelência, porque é o dom do próprio Jesus e da sua obra redentora. Viver a Eucaristia com fé e interioridade é um grande desafio. Podemos entender assim melhor as palavras da própria Constituição. É necessário que os fiéis celebrem a liturgia com retidão de espírito,
o seu coração de acordo com a vós. Colaborem com a graça de Deus, a fim de a não receberem em vão. Também que grande desafio este, do número 11 da Sacro Santo Concílio. Pôr o coração de acordo com a voz. Às vezes rezamos, mas as palavras ditas não revelam a fé profunda que possamos assumir. Até quando cantamos. Se a gente está a cantar, vamos aclamar o Senhor entre cantos de alegria. Agora repara o que é cantar isto. Vamos aclamar o Senhor. É isso. Adoração e conversão. Quero sublinhar particularmente desafios. Valorizar a adoração e a comunhão pode ajudar-nos a preparar de modo excelente o nosso encontro com o Senhor. Aprendermos a ser adoradores, mas também a estarmos convertidos, a termos o coração purificado. A adoração ajuda a preparar a Eucaristia, porque facilita descobrir a presença de Deus ao longo da celebração. Nos ritos iniciais, quando a saudação e o silêncio prévio à coleta nos ajudam a reconhecer a presença de Jesus entre nós. Na própria liturgia da palavra, onde através de ritos e preces, especialmente na proclamação do Evangelho, nos é revelado o rosto do próprio Deus, que se comunica e nos fala e espera a nossa resposta de fé. Na grande liturgia eucarística e na comunhão, onde a oração de louvor e a ação de graças, o próprio silêncio, que exprima sentimento de união, nos permitem viver em comunhão com o Senhor. O rezar com o próprio corpo, que se ajoelha em adoração, gesto que talvez tivéssemos abandonado, é bom recuperá-lo na consagração. E nos faz repetir com o apóstolo, meu Senhor e meu Deus. É curioso que agora, quando estive em Quito, todo aquele povo na consagração, depois das palavras da consagração, quando é levado, quer o pão, quer o vinho, dizem todos com uma fé profundíssima, meu Senhor e meu Deus. E em voz alta, sem medo, como uma grande profissão de fé. Não está contido no nosso missal, mas não é proibido que o digamos no silêncio do coração. Adoramos o Senhor, isto é que é importante. Mas também a conversão. A reconciliação contribui profundamente para uma vivência mais plena e frutuosa da Eucaristia. É preciso examinarmos a vida antes de participarmos no encontro com o Senhor. E às vezes não temos muito em atenção isto. Nem vou perguntar há quanto tempo não nos confessamos. Uma frutuosa participação também exige que nos abeiremos do Senhor com o coração puro e liberto. Não podemos, de modo superficial, nos abeirarmos do Senhor sem nos interrogarmos sobre a nossa própria vida. Um coração reconciliado predispõe para uma verdadeira participação. Podemos estar a dizer as coisas com muita convicção, mas se não estamos puros de coração, se não estamos reunidos em fraternidade, se não é o amor que marca a nossa presença, tudo aquilo soa muito a falso e hipocrisia. A Eucaristia converte-nos e reúne-nos para a comunhão. É alimento dos fracos que buscam a força, de pecadores que anseiam santidade, de famintos que buscam alimento perene que sacia até à eternidade. Aqui se encontra o grande apelo e desafio da comunidade convocada, reunida, exprimida na realidade da Assembleia. O culto espiritual verdadeiro exige a entrega de nós próprios como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A sabermos cultivar e adquirirmos os mesmos sentimentos de Cristo, por palavras, gestos exprimidos na celebração e vividos com amor. Esta realidade da Eucaristia Encontro podemos valorizá-la sobretudo nos ritos iniciais da nossa Eucaristia. Está aí a referência e o aprofundamento de cada momento tirado da introdução geral ao missal romano. Sublinhamos que a finalidade de todos estes elementos estruturantes seja a formação da Assembleia, que é uma comunhão dos fiéis no Espírito, reúne os filhos de Deus dispersos. A Assembleia é a primeira realidade litúrgica sem a qual não há celebração. A Igreja, o povo reunido em nome do Senhor. Às vezes não temos esta consciência, nem quem vem celebrar connosco. Sermos o povo reunido em nome do Senhor. A Assembleia é sempre o sujeito da celebração pública da fé.
É a reunião visível dos batizados que creem em Cristo e que se reúnem em seu nome, sinal da presença atuante do Senhor. É uma reunião de fé e para a fé, dos que escutaram e acreditaram na palavra. Reunião de santos e pecadores em conversão. Corpo hierárquico e carismático, porque a Assembleia possui diferentes funções que derivam da sua natureza orgânica e do seu próprio mistério. Não fazemos todos o mesmo, como sabemos. Comunidade de pessoas, mas não coletividade de indivíduos. Aliança que supõe sempre um povo de crentes que se comprometem livremente. Embora saber que as Assembleias Eucarísticas são sempre parciais, locais, imperfeitas, não deixam de ser manifestação de todo o corpo de Cristo, presença atuante do Senhor. Faço uma pergunta. Que impede a Eucaristia hoje para nós de ser a verdade que deve exprimir um espaço de encontro? Penso que é um obstáculo a vencer, a rotina e o costume. Todas as primeiras impressões depressa se desvanecem. É uma lei psicológica fundamental. Quando uma atividade, realidade, mesmo uma pessoa, é nova para nós e o nosso interesse nela está particularmente vivo, estas se dão por si mesmas e são até acolhidas com vontade e gosto. Mas começam a ser facilmente fardo em que nos tornamos indiferentes passado algum tempo. Também é assim, infelizmente, em muitas relações. Entusiasmados no início, até apaixonados, mas depois desencantados, quando começamos a conhecer melhor as pessoas, as coisas, os acontecimentos. Assim também com a Eucaristia, celebrada semanalmente ao domingo ou todos os dias, sempre com o mesmo sacerdote, os mesmos ritos que se repetem nas palavras, gestos, com pouquíssimas variações, a não ser que às vezes haja assim uma criatividade pouco honesta, o que gera tantas vezes monotonia e aborrecimento. É fácil escutar-se, não gostamos de ir à missa, particularmente os jovens crianças. Não sei se será verdade. Mas a nossa vida é feita de ritos. Substituindo-os ou anulando-os, que colocaríamos no seu lugar? Retiramos a missa porque é monótona, que pomos em seu lugar para nos encontrarmos com o Senhor. Que devemos fazer então para viver com autenticidade o encontro com o Senhor ressuscitado? Penso que é importante, irmãos, acolhermos a Eucaristia como mistério e dom. A fé nos diz que aquilo que é próprio da Eucaristia não pode resultar de monotonia quando nos tomamos a sério com Cristo e o seu amor, porque é Ele que deseja encontrar-se connosco. É este que está referido em São Lucas. É tão bela essa passagem: desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. Se trouxéssemos tantas vezes isto ao coração, mudava a nossa disposição interior, a nossa disponibilidade, a nossa vontade, até o modo como estaríamos na celebração. Mas às vezes não evidenciamos esta presença de Cristo que deseja estar connosco. E Ele é sempre novo para nós, na medida do nosso compromisso e da nossa comunhão, também do nosso crescimento e da maturação que fazemos da sua presença em nós. A Eucaristia dá-nos sempre mais do que somos capazes de mendigar. É força renovadora que conta com a possibilidade infinita de Deus, que em Cristo se torna pão vivo que alimenta. Como a Eucaristia nasceu da última ceia e da cruz, onde o Senhor exprime o sentido da sua própria vida e da morte. A Eucaristia é um verdadeiro acontecimento e assim deve ser vivida. Um acontecimento. E assim se tornará um encontro. Se vivêssemos com profundidade e verdade todos os ritos iniciais da Eucaristia, que não vou agora neste contexto explicá-los nem valorizá-los, certamente entenderíamos todos estes desafios que os deixo como significativos. Segundo momento, Eucaristia, fonte de alegria. Ai meu Deus! Nunca tive tão nervoso a fazer uma palestra. A alegria cristã a que somos chamados brota do nosso íntimo,
está radicada na profundidade do nosso coração. Nasce da razão da nossa fé, iluminada e esclarecida pela luz da palavra de Deus e do seu amor, e da vida na comunhão com Ele. Deus é a fonte e a fecundidade de toda a alegria. Não é um sentimento, uma expressão. A alegria a que somos chamados constitui uma verdadeira bênção. É a expressão mais elevada da felicidade a que Deus chama e de que faz participar as suas criaturas. É um dom de ordem espiritual, experiência exultante de libertação e restauração, que tem como origem o amor misericordioso de Deus manifestado em Cristo. A alegria cristã é sempre fruto da fé, de vivermos como igreja na fidelidade e comunhão com o Senhor. Às vezes a tristeza é fruto disto, estarmos desavindos, estarmos roucos, estarmos vazios. A alegria celebra-se sempre no grande sinal e ápice da aliança entre Deus e o seu povo, a Eucaristia, e nos sacramentos, onde crescemos e damos fruto no Espírito. Vivemos particularmente este dom e frutos da alegria na segunda grande parte da Eucaristia, primeira, depois dos ritos iniciais. A comunidade é uma comunidade profética que escuta a liturgia da palavra. Antes de ser comunidade para os homens, a Igreja deve ser comunidade para Jesus. A autenticidade do seu compromisso vem da fidelidade a Jesus, palavra que se faz carne e que nos fala, se comunica. Antes da comunidade se aproximar do pão eucarístico, é convidada a alimentar a sua fé escutando as palavras da Sagrada Escritura. A Eucaristia testemunha sempre para nós a verdade existencial de Jesus, porque aviva sempre que a palavra eterna do Pai é sacramento. A Eucaristia é a celebração memorial do dom que é a oferta de Cristo. É Ele que continua a oferecer-se ao Pai como cordeiro, palavra e alimento. A liturgia da palavra exprime na verdade o encontro. Deve ser sempre celebrada de modo a favorecer a meditação e o acolhimento. Deve por isso evitar-se a pressa e o barulho. E não é acessório, mas sempre oportuno, o silêncio, para que a palavra possa ser interiorizada. Também deixo este desafio tão grande e que às vezes constitui uma pobreza tão expressiva nas nossas assembleias, a falta de silêncio. Falamos muito, escutamos muito, cantamos muito, nem sempre bem, mas fazemos pouco silêncio. É um grande desafio, o silêncio. Este momento é particularmente valorizado pelas próprias palavras da Igreja em oração. Por exemplo, no domingo primeiro da Quaresma, depois da comunhão, rezamos assim: ensinai-nos a ter fome de Cristo, verdadeiro pão da vida, e a alimentar-nos de toda a palavra que da vossa boca nos vem. Este é um critério para celebrarmos a liturgia da palavra. Termos fome. Se não temos fome, não escutamos. E por isso o corpo pode estar entretido a ver as folhas do canto da comunhão, os acólitos podem estar distraídos, se calhar a fazer outra coisa, até o Sr. Padre. Enfim. Desafio. Silêncio e escuta. Termos fome de escutar uma palavra, que não é fácil. Escutar. Como acolhemos e exprimimos a alegria nas nossas celebrações? Esta é uma pergunta importante que também vos dirijo, para que a liturgia da palavra possa ser também profunda e fecunda na nossa vida. Há um obstáculo a vencer, tão presente nos corações de todos nós: o sentimentalismo. A necessidade de nos comovermos por amabilidade ou alegria, tristeza ou mágoa, grandeza, sublimidade, debilidade ou fragilidade. Presente em pessoas com caráter frágil, este sentimentalismo, mas também muitas vezes nas consideradas disciplinadas, pragmáticas, intelectuais. É a atitude distinta de um sentimento verdadeiro. Manifesta-se no modo de agir, até de proclamar a própria palavra, às vezes assim num tom quase que imitar, como se pudéssemos São Paulo ou Jesus.
no gosto em devocionar os antigos, por obras contemplativas da paixão de Cristo, à espera de consolação, que acredita em não receber de uma celebração que é fria e que não permite intimidade e proximidade. Muitas vezes permite também em muitos campos. Mas também na expressão de arte e decorativa para comover, tocar o coração. Se não nos comovemos, que devemos então fazer para evitar este sentimentalismo que nos traz verdadeira alegria? Para descobrir a verdade da lei da oração, da Igreja, onde o próprio mistério se faz presente. Importa, por isso, garantir a autenticidade e coerência entre o que se vive e se anuncia. Quem participa, celebra e comunga tem de se sentir comprometido e impelido também sempre à missão. É, por exemplo, a quinta linha orientadora do Congresso Eucarístico de Braga, realizado recentemente. Terceiro momento, Eucaristia, alimento da esperança. A esperança que verdadeiramente cura e salva consiste não tanto no bem material, espiritual, mas no conhecimento de Deus, na descoberta do seu coração de Pai. Jesus, com a sua morte na cruz e a sua ressurreição, revelou-nos o rosto de um Deus de tal modo grande no amor que nos comunicou uma esperança inquebrantável, que nem a morte pode prejudicar, porque a vida de quem se entrega a este Pai abre-se à perspectiva da eternidade. O homem é sempre redimido pelo amor, que torna boa e linda a vida pessoal e comunitária. Por isso a grande esperança, aquela plena e definitiva, é garantida pelo próprio Deus, que em Jesus nos visitou e deu a vida, e nele virá até ao fim dos tempos. É em Cristo que esperamos, é Ele que acolhemos, Jesus é a nossa esperança. A esperança cristã não está situada num além imaginário, mas já se faz presente em nós quando o amor de Deus nos alcança e nos torna capazes de amar, abrindo-nos ao outro e à comunhão com Jesus. Assim o manifestamos sempre depois das palavras da consagração, quando dizemos: vinde, Senhor Jesus. Aprendemos com o Senhor a transformar o mundo e a melhorar a nossa vida, segundo o Evangelho, até que Ele venha, anunciando a sua morte e proclamando a sua ressurreição. Podemos experimentar, usufruir esta dimensão da Eucaristia como alimento da esperança, particularmente na liturgia eucarística, no momento da comunhão, onde a comunidade exprime o seu sacerdócio, dando graças ao Senhor. Eu vou já passar para a pergunta: qual o significado e sentido da esperança que celebramos? Há também um obstáculo a vencer: a deficiência. É preciso reaprendermos a fazer isto como Ele mandou, sem espiritualização e sentimentalismo. O mandato da instituição é infinito no conteúdo, verdadeiramente divino na dignidade, mas sóbrio nas determinações expressas por Jesus, assumidas depois pela realidade da existência humana e pela própria história. Foi semente entregue para ser germinada, confiada à nossa imperfeição humana, tantas vezes espremida na sua execução, mas em si mesma dom e no essencial de acordo com a sua essência. Então o que devemos fazer para vivermos em maior verdade a Eucaristia como alimento da esperança? Cultivarmos a fé, a piedade, a participação ativa, sempre com disposição interior e obediência ao Senhor. São grandes desafios para vivermos este momento tão importante da Eucaristia, a grande oração eucarística que vai até à comunhão. E vivendo isto com verdade, percebemos que a Eucaristia cura-nos de várias coisas. Cura-nos da monotonia e da vida. É o próprio Senhor que nos diz: farei algo de novo em vós. Então a Eucaristia livra-nos do aborrecimento e do tédio. Ajuda-nos a superar a monotonia da vida, porque nos introduz na novidade de ser de Deus para nós.
a valorizar o caráter celebrativo da própria existência, a darmos graças a Deus pelo dom da própria vida. Quem celebra ama a sua vida. Faz-nos vencer a nostalgia. Lembremos os discípulos de Emaús, que iam tristes no caminho, mas o Senhor convida-os a olhar o futuro, sem uma visão fatalista, catastrófica. O Senhor está connosco, caminha connosco. Na Eucaristia o experimentamos o grande amor de Deus por nós, um amor que nos transforma. Por isso cura-nos da monotonia da vida e também da ingratidão. Somos convidados por Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, a darmos graças a Deus por tudo. A Eucaristia é em si mesma a ação de graças, o próprio nome o indica. E que agradecemos nós na Eucaristia? Em primeiro lugar, o Pai, revelado no dom do seu Filho, que nos libertou da morte, nos redimiu por palavras, ações e atitudes manifestadas em Jesus. Agradecemos a nossa libertação do pecado e da morte, reconhecendo a Deus em todos os benefícios. É verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação dar graças sempre e em toda a parte, em todas as circunstâncias da vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo o vosso servo. Assim o rezamos no prefácio 8º. A Eucaristia cura-nos do peso e do sentimento da culpa, conforme exprimimos no Salmo 32. Confessei sem reservas o meu pecado e tu, Senhor, me perdoaste. Assim o exprimimos no ato penitencial e mesmo quando rezamos Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, onde somos convidados a restaurar a própria vida para recuperarmos a nossa beleza e dignidade originais, sentindo a força do perdão de Deus, aceitando recuperar o senhorio de Deus na nossa vida. A Eucaristia cura-nos da enfermidade. Deus enviou a sua palavra para nos curar e livrou-nos da morte. O sacramento é sempre ajuda para o nosso corpo e a nossa alma. O corpo do Senhor recebido tem efeitos também visíveis e permanentes no nosso corpo, ou não o acreditamos? Eu acho que um grande desafio é fazermos uma grande catequese nas nossas comunidades, porque há muita gente que vai participar na Eucaristia e não comunga. Dirão, porque não me confessei? Certamente precisamos estar preparados para a comunhão sacramental, mas a confissão não é só para comungarmos, e precisamos também ajudar as pessoas a reencontrarem a beleza e a verdade do sacramento da reconciliação. Há muita gente que não comunga, assiste à missa e não tem impedimento para comungar. Devemos fazer essa catequese, é importantíssima. O Senhor cura-nos da enfermidade, precisamos comer o corpo do Senhor, também para nos restabelecermos fisicamente, ou não acreditamos com fé nesta verdade. A Eucaristia cura-nos do individualismo. Assim rezamos no Salmo 133, vendo como é bom e agradável os irmãos viverem unidos. Grande desafio. A Eucaristia, por essência, comunitária e faz comunidade, sustém a comunidade e a anima. É preciso vencermos em cada dia o individualismo, realização individual sem a necessidade dos outros. Na Eucaristia, o encontro com o Senhor realiza-se sempre numa comunidade crente reunida em seu nome, que espera e escuta, acolhe, ama. A Eucaristia é comida de irmãos, sentados à mesma mesa, partilhando o mesmo pão. Por isso, o grande desafio à fraternidade para curar o mundo. Era o grande lema do Congresso Eucarístico Internacional. Fraternidade para curar o mundo. A Eucaristia faz-nos irmãos. A Eucaristia cura-nos da obscuridade da vida, porque a palavra do Senhor é sempre farol para os nossos passos, luz para os nossos caminhos. Era importante também deixar aqui este desafio. Há um grande analfabetismo bíblico, e tanto se tem feito até na nossa diocese. O Sr. Padre Mar preparou, como em todos os anos têm feito, aquele livro importantíssimo de admonições à liturgia da palavra dominical. Grande subsídio para contextualizarmos o texto bíblico, percebermos o seu conteúdo. E há tantas outras propostas que nos ajudam, até a metodologia da Lécio Divina, a celebrar melhor a palavra de Deus.
para nos libertarmos da obscuridade da nossa vida, precisamos dar mais importância à Palavra de Deus, ler mais a Sagrada Escritura, percebê-la melhor. Não desistam disto, é importantíssimo. Ainda temos tantos leitores que vão proclamar a palavra, não se prepararam, não a leram antes, não fizeram sua essa palavra. Como a podem proclamar com verdade? Que grande desafio! Rezarmos a palavra em casa, não é só lê-la como se lê um livro, não é ler a Bíblia como lemos um livro, um romance, é lê-la nesta pedagogia orante da vida. A Eucaristia cura-nos da absolutização dos bens, do egocentrismo e indiferença, das desigualdades, de protagonismos humanos. Enfim, depois no texto a publicar, se o desejarem, está o aprofundamento destes aspectos tão significativos. Concluo. A Eucaristia, fonte de alegria e de esperança, força do amor, desafia-nos sempre para construirmos a fraternidade, para curar o mundo. A Igreja é sempre portadora de uma mensagem, anúncio de uma boa notícia, testemunharmos a ressurreição do Senhor. E isto requer exigências, que aprendamos a segui-lo na obediência, trazendo ao coração a palavra da Mãe, fazei o que Ele vos disser, segui-lo na abertura ao mistério de Deus, nos sentirmos enviados pelo Senhor, não em nome próprio, segui-lo na fidelidade à missão em comunhão de amor, permanecei em mim no meu amor. Terminada a Assembleia, o discípulo de Cristo volta ao seu ambiente cotidiano, com o compromisso de fazer de toda a sua vida um dom, um sacrifício espiritual agradável a Deus. Sente-se devedor para com os irmãos daquilo que recebeu na celebração, tal como sucedeu com os discípulos de Emaús, que depois de terem reconhecido o Senhor na fração do pão, sentiram a exigência de ir imediatamente partilhar com os irmãos a alegria de terem encontrado o Senhor. Importa relevar que a celebração da Eucaristia termina com uma bênção trinitária, porque a Eucaristia é sempre obra comum da Trindade. Sempre que alguém dá glória ao Pai, fala pelo Filho e o Espírito. Sempre que alguém segue a Cristo, fala porque o Pai e o Espírito o movem. Além da doxologia final, o rito inclui também o envio da Assembleia em missão, ao qual o Catecismo se refere nestes termos. A Eucaristia, porque a liturgia em que se realiza o mistério da salvação termina com a despedida dos fiéis, para que vão cumprir a vontade de Deus na vida cotidiana. Este é o sentido do ide em paz, o Senhor vos acompanhe. E hoje o missal tem outras propostas de envio. É isto, cumprir a vontade de Deus acolhida e recebida na celebração. Esperemos que tudo isto nos lança o desafio de sermos uma igreja eucarística, que não se coloca a si mesma como prioridade, mas coloca no centro a Cristo, retomando dele as palavras e os gestos. Uma igreja configurada sinodalmente, que valoriza a participação de todos os batizados, filhos e irmãos. Uma igreja em saída, de portas abertas, hospital de campanha, como gosta de considerar o Papa Francisco, tenda de comunhão. Uma igreja que quer, na verdade, ser pão, na verdade, da caridade. A participação da Eucaristia deve levar-nos a tornar cada vez mais íntima e profunda a nossa pertença àquele que morreu e deu a vida por nós. Tudo realizado pela vida do mundo. Celebrar, pois, a Eucaristia é sermos fiéis à verdade daquilo que a Igreja é, na sua identidade mais profunda. Quando a Igreja celebra, ela abre-se ao dom que a transforma e lhe confere identidade. Não responder na vida a esse dom é fazer da Eucaristia uma mentira permanente em nossas vidas. A Eucaristia converte-nos e reúne-nos sempre para a comunhão. É alimento dos fracos que buscam força, dos pecadores que anseiam pela santidade, dos famintos que buscam alimento perene que sacia até à eternidade. Por isso vos proponho que em conjunto possamos rezar este texto bonito que encontrei anónimo. Eu peregrino, ele o caminho.
Eu a pergunta, Ele a resposta. Eu a água, Ele a fonte. Eu tão fraco, Ele a força. Eu as trevas, Ele a luz. Eu caindo, Ele a rocha. Eu a procura, Ele o encontro. O meu passado e o meu presente nas suas mãos. O meu futuro todo dele. Exposições constituem desafios para celebrarmos em maior verdade a Eucaristia. E concluo com esta imagem, acolhida também no recente congresso para trazer beleza e arte. É uma pintura intitulada Outono ao Nazaré, de um pintor francês, Henri Rouault, e que exprime esta pintura, também definida como paisagem bíblica, em 3 estratos onde se elevam árvores em cada cenário. Retrato de Jesus adolescente vestido de branco, iluminado pela luz do sol, caminhando ao longo de um caminho entre as casas de Nazaré. Ele é o centro. Junto dele uma jovem mulher, podendo supor-se a mãe. As pessoas aproximam-se dele e esperam por ele no final da rua. Apresentam-lhe os próprios filhos, enquanto a luz dourada do pôr do sol ilumina toda a cena, dominada pelas sombras escuras com o céu azul e elétrico. A luz vence sempre as trevas, ilumina os caminhos. Esta imagem bem pode exprimir a casa da Igreja, a identidade da Igreja e a missão da Igreja. No centro, sempre Cristo. A vida cristã sempre um caminho, com Cristo e com a mãe, com Maria. É a Ele que confiamos os filhos e as nossas próprias vidas, para vencermos as obscuridades que tantas vezes acontecem na nossa vida. E onde é que o nosso encontro pleno, até ao definitivo, se dá com este Senhor que caminha connosco e vem ao nosso encontro? Na Eucaristia. Portanto, tenhamos fome de celebrar com alegria e na esperança, todos os dias da nossa vida, a Eucaristia, para que o Senhor nos ilumine e nos tornemos peregrinos da luz com o Senhor. Muito obrigado pela vossa atenção.